Obrigada, Ana. Deixa eu fechar o outubro dessa quinta-feira. Eu queria até perguntar em relação, puxando o gancho que o professor Reginaldo Nasser trouxe na última resposta, em relação aos trabalhistas. Os trabalhistas voltaram ao poder no Reino Unido, aí, segundo a Boca de Urna, que saiu agora há pouco, uma hora antes do outubro começar, falando que os trabalhistas conquistaram 410 assentos, tendo uma maioria absoluta no parlamento, claro que depois terá os resultados oficiais da Boca de Urna, e os conservadores perderam mais de 200 assentos, ficando com 131, segundo essa Boca de Urna da BBC. É uma direção contrária, por exemplo, do que está ocorrendo na França, que teremos o segundo turno no domingo, com a extrema-direita tentando a sua maioria absoluta no Congresso, e também nos Estados Unidos, com a possibilidade da volta de Donald Trump. Para qual direção vocês acham que caminha a América Latina depois dessa conversa que tivemos hoje e também como avaliam essa vitória dos trabalhistas? Van, nessa última rodada eu abro com você. Me lasquei. Bom, para onde caminha a América Latina? A América Latina nunca a gente vai conseguir compreender para onde ela caminha, porque ela tem muitas pernas. Ela vai para um lado, ela vai para outro, ela flerta para aqui, flerta para ali, porque há pouquíssimo tempo a gente estava destacando a importância das vitórias da esquerda, né? Então teve o Boric, questionável, mas está lá, né? Derrotou o Cássio. Nós temos o Petro, nós temos o Lula, nós temos a Xiomara Castro. Então, enfim, nós temos a própria Venezuela resistente. E aí vai. Então, nós discutimos isso, né? A nova onda progressista na América Latina. Aí vence o Milei, a gente muda para discutir a nova onda conservadora, a força da extrema-direita, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, ela vai para lá, vai para cá, são muitas pernas. Então, ao mesmo tempo que ela está de um lado, ela está do outro. Agora, me parece assim, muito didático o que acontece. Didático. Então, a Argentina, quando estava sob Macri, porque já viveu Macri, né, Argentina, ela elegeu o Alberto Fernandes. Porque o que aconteceu durante o governo Macri na Argentina foi desastroso. O Fernandes foi desastroso na mesma medida que o Macri? Lógico que não. O Fernandes foi... Enfim, são muitas coisas que caíram sobre ele e ele não deu conta de resolver. Mas uma delas foi a Covid. Outra foi uma seca brutal que aconteceu no país. Então, assim, tem fatores extra Fernandes. Ele não era efetivamente um homem, né, mais capacitado, sei lá, à frente do tempo e tal. Mas ele fez o possível. Ele não destruiu a Argentina. Quem está destruindo agora é o Milei. Aí, depois de um governo destrutivo, como será o Milei, quem vai ganhar? Ele vai se reeleger? Difícil. Trump não se reelegeu. É que o Biden também não fez um governo desastroso. Estou falando internamente, tá? Internamente, o governo Biden não é desastroso. Ele deu uma recuperada na economia. Enfim, ele não destruiu os Estados Unidos. Mas, novamente, ele tem debilidades, ele tem muitas fraquezas que colocam o Trump novamente com chance de vencer. Mas isso... obrigada, deputado, ter sido o México. Pô, grande vitória, maravilhosa, agora que o México teve, depois de uma gestão muito boa do López Obrador. E, gente, a gente sempre vai ter críticas, tem muitas críticas ao López Obrador, muitas, mas é um dos mais bem avaliados da América Latina, entende? Que fez sua sucessora. Então, assim, é no mesmo momento histórico que o Milei. E, bem, para concluir o raciocínio, né? O Trump chegou à presidência, o Trump pode voltar à presidência por falhas do Biden, mas não pelo desastre que o Biden fez. Agora, no Reino Unido, é um desastre o que a extrema-direita... Nem é a extrema-direita, sei lá como a gente classifica esse governo que muda toda hora, mas esse governo Brexit fracassou completamente. O Reino Unido está também, assim, ninguém fala mais de Brexit. Foi uma grande droga o que eles fizeram, para não usar aqui a palavra correta, mas foi uma grande caca que eles fizeram em termos políticos e agora não tem como reverter, né? Como é que eles vão bater na porta da União Europeia e falar: gente, estamos arrependidos, queremos voltar? É muito difícil, você pode sair, mas é difícil voltar. Então, o que acontece depois desse cenário de terra arrasada da direita? A vitória da esquerda. O que acontece na França é o contrário. Eles estão diante de um governo Macron que, assim, também não é um fracasso absoluto, mas não consegue dar respostas
para a população. Aí está todo mundo cansado, vai votar na extrema-direita. E depois vai ter que voltar para onde? Enfim, quase que inegavelmente vai ter que voltar para a esquerda, porque o cenário que fica depois da extrema-direita, não estou falando de direita, estou falando da extrema-direita, é terra arrasada, completamente arrasada. E depois de tudo isso, as pessoas olham e falam, não, agora a gente precisa de novo de uma política de esquerda, mais voltada para, sei lá, seguridade social, mais voltada para a redução da pobreza, etc. A tal da social-democracia, né? Enfim, convenhamos que nenhuma dessas coisas aqui que eu citei, nenhum desses governos, é de uma esquerda radical, né? No sentido, assim, de ser mais revolucionária ou até propor reformas mais abrangentes. Talvez com exceção do Petro, mas isso é uma outra discussão. Passei do meu tempo, desculpem, é isso aí. Obrigada. Ana? Nossa Senhora, eu fiquei até perdida aqui. A Vanessa falou tanta coisa, eu acho que eu vou me concentrar aqui no Reino Unido. Tem uma coisa que é semelhante entre o Reino Unido e a França nesse momento, que tanto o Sunak como o Macron anteciparam as eleições e se deram mal, ou podem se dar mal, ainda falta a França, né? Decidiram antecipar a eleição e se deram mal. O que estão falando bastante sobre esse novo líder, que já é praticamente o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que ele é de uma ala mais moderada dos trabalhistas, né? E que a vitória dele é uma vitória diferente do que seria um Jeremy Corbyn, um outro perfil dos trabalhistas. Eu até achei interessante que alguém aqui, acho que foi Furtado, né, que está sempre comentando aqui também, falou que o primeiro ato dele pode ser o reconhecimento da Palestina. Não sei, porque eu não vi nenhum anúncio sobre isso. Eu vi que, por exemplo, com relação à Rússia, ele mantém o sentimento da russofobia e o apoio em conteste à Ucrânia, o reforço da situação da guerra na Ucrânia. Não vi não vi nada avançado dele sobre isso. Se realmente for essa questão do reconhecimento do Estado da Palestina, acho que, de certa forma, é um avanço. Mas o que a gente tem escutado de muitos analistas é de que ele não vai ter, assim, não vai promover nenhuma guinada muito à esquerda, realmente, na Inglaterra. Então, a gente precisa também observar. Agora, que é impressionante o número de assentos que eles, entre 650, se eu não me engano, 410 que está dando aí, né, as pesquisas de boca de urna, é uma mudança importante. Apesar de que na porcentagem de votos, 36%. Aqui tem um perfil que chama Libertem a Palestina e está falando, estou na Inglaterra e é ao contrário. Pois é uma coisa que eu estou muito em dúvida, realmente, dessas posições dele, porque o que a gente tem acompanhado é que não é esse avanço todo que poderia ser, não é essa grande guinada à esquerda. E sobre os rumos da América Latina, nós vamos discutindo aqui nos próximos programas. Com certeza, Ana, obrigada. Professor Nácio, a gente fecha outubro com você. Bom, a Ana já falou, a gente volta a conversar sobre esse internacionalismo da esquerda, mas só para notar que realizar esses congressos, esses encontros são importantes, mas eu estava falando no sentido de mobilização popular. Esse é um. O outro, eu não queria entrar nisso, mas esse internacionalismo muito restrito à América Latina, né? Nós não temos articulação nenhuma com esquerda, Estados Unidos, França, Inglaterra, ou seja, em lugares que são fatores de poder. Essa é a questão. Mas a gente volta a isso, mas dizendo o seguinte, dos trabalhistas. Eu acho que uma coisa, sem dúvida nenhuma, esse governo trabalhista que vai assumir não é
vamos dizer, o perfil de esquerda, tal como a gente desejaria, mas é uma expectativa da população, isso é outra coisa, né? Em relação à Palestina, vai ter muito problema, porque tem um foco, tem um lobby sionista muito forte dentro do Partido Trabalhista. Eu tenho acompanhado isso há um tempo, mas também tem tendências contrárias muito fortes também. A questão é que vai ter mais debate sobre isso, né? E, de toda forma, tem uma política, os trabalhistas podem ter uma política sobre migração, refugiados, muito diferente dos conservadores. A gente espera, aliás, no último debate entre eles, foi muito interessante, porque o que acontece? O primeiro-ministro, que é filho, né, de pais indianos que moravam na África Oriental, e respondeu de uma forma que eu acho que dá inveja ao Bolsonaro e ao Milei, a uma colocação do líder trabalhista dizendo que ele queria rever isso, inclusive levando em conta acordos bilaterais. Aí ele respondeu, então você vai chamar o Talibã e os Ayatollahs para a gente ficar debatendo, né? De forma muito grossa, assim, mas expondo essa diferença também, né? Outra coisa também que eu queria chamar a atenção, eu estou um pouco implicado com esse negócio, eu já falei, vou voltar aqui, ver que a extrema-direita, ou a direita é fator que precisa prestar atenção, mas não exagerar nisso, né? Pouca gente falou do que significou a esquerda na França. A esquerda na França teve um excelente desempenho, e, como disse aqui a Ana, os derrotados foram o Macron e o primeiro-ministro agora. E hoje saiu no Le Monde que é provável que a extrema-direita perca, né? Que ela não consiga formar governo e, portanto, vai estar lá no campo da centro-esquerda. Então, acho que a gente precisa ir mais com cuidado nessas avaliações da extrema-direita, que, inclusive, gente do centro ou centro-esquerda gosta de valorizar isso, né, para colocar temor, né, e chamar atenção para a ideia do centro, né? Então, é preciso um certo cuidado em relação a isso. De toda forma, acho que são boas perspectivas na Europa e finalizando aqui na América Latina, pensando em fator de poder. Nós temos dois países mais, estou falando em importância em economia e tudo mais, de tamanho, Brasil e México, sob governo de esquerda. Eu não posso esquecer isso. Fora os outros já foram citados, Colômbia e tal, mas Brasil e México. E o Brasil e México que tem excelentes relações com a China, que estão à frente dos Estados Unidos. A China passou os Estados Unidos na balança comercial com o México recentemente. Então, são esses fatores de poder que a gente precisa estar atento também, entendendo um pouco essas mudanças para além do que acontece nas redes. Perfeito, professor Reginaldo. Muito obrigada. Antes da gente fechar, Ana, passa a palavra, fazer um breve comercial aí, Ana Prestes. Não, porque o professor Reginaldo falou essa questão da França e da esquerda, fazer um comercial aqui, que eu tenho uma coluna escrita, acho que os colegas também, no Ópera, e essa semana eu escrevi sobre a França, e falando exatamente isso, essa nova frente popular, ela acabou criando uma barreira, a gente fala de uma barreira vermelha, porque poderia ter sido um tsunami, que não foi, que teve essa barreira, essa construção da esquerda francesa, que foi importantíssima e que irritou e está irritando, inclusive, muito o Macron, porque ele está bravo com isso, no fundo. Né? Então, só deixar aí minha coluna lá escrita no site do Ópera sobre a França. Essa semana eu falo um pouco sobre isso.